Olá, começa agora o Link CNJ, o programa que aproxima você do Judiciário Brasileiro. O destaque desta edição é o balanço da semana Justiça pela Paz em Casa. E quem conversa com a gente é a conselheira Daldice Santana. O programa vai mostrar ainda o uso das redes sociais e o impacto na vida dos magistrados. O tema foi discutido em um seminário no Tribunal Superior do Trabalho. Técnicas especiais de atendimento resolvem conflitos de forma amigável na Justiça do Espírito Santo. Transtornos mentais e comportamentais estão entre os maiores motivos de afastamento de servidores e de magistrados no Judiciário. E ainda as últimas notícias do CNJ. Uma grande mobilização em todo o país agilizou o andamento de processos relacionados à violência contra a mulher. A 13ª Semana Justiça pela Paz em Casa apresentou números significativos, uma prova de que a sociedade não aceita mais a violência contra a mulher. Foram quase 15 mil audiências, mais de 30 mil despachos. O drama desta mulher começou depois que a filha nasceu. O companheiro se transformou, ficou violento. Essas agressões começaram verbal, né? E depois fisicamente. Elas iam desde chute, a soco, até chegar o dia que ele quebrou meu braço. O casamento, claro, acabou, mas o homem não se conformou. Tentou agredir a mulher outras vezes. A justiça determinou uma medida protetiva. Não adiantou. Eu estava desesperada, porque apesar das ocorrências, da medida protetiva, eu não tinha paz, ele me perseguia no trabalho, na escola da minha filha. Em meio a esse desespero, a mulher descobriu uma tábua de salvação, o Provide, um programa que a Polícia Militar de Brasília executa em parceria com a Justiça e com a sociedade civil. Os 80 policiais do Provide, Prevenção Orientada à Violência Doméstica, são divididos em 38 equipes. Recebem treinamento especial para lidar com a violência doméstica, o que inclui o atendimento a idosos, crianças e adolescentes. E cada equipe tem sempre uma policial, o que facilita a aproximação com a vítima. Na hora da emergência, o primeiro contato da equipe com a mulher ou outra pessoa em risco é pelo telefone 190 da PM. Depois de prestar o socorro imediato, os policiais tentam convencer a vítima a formalizar uma denúncia. É necessário conduzir a vítima até a delegacia de polícia. E é muito importante que elas realizem ali o registro da ocorrência, pois quando é realizada a ocorrência, começa a movimentar o sistema, que essa ocorrência é direcionada para o Tribunal de Justiça, e é ali que nós temos uma oportunidade de ter esse vínculo, criar um vínculo com a vítima e fazer o acompanhamento dessa família. Por ano, em todo o Distrito Federal, o programa faz mais de 800 atendimentos e acompanha pelo menos 50 mulheres. Os policiais verificam se o agressor mantém a distância exigida pelo juiz com visitas constantes a ele e à vítima, em casa, no trabalho, onde for preciso. As redes sociais e os aplicativos de mensagens também são usados diariamente. A experiência mostra resultados. Em 5 anos, não houve nenhum feminicídio entre as mulheres acompanhadas pelo Provide. E o programa participa sempre das semanas Justiça pela Paz em Casa, organizadas pelo CNJ. São 3 semanas por ano. Um esforço concentrado para o julgamento de ações relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher. Tribunais de todas as regiões se envolvem neste trabalho. A última semana, realizada em meados de março, promoveu panfletagens para a conscientização das mulheres e também registrou resultados importantes. Foram feitas quase 15 mil audiências de norte a sul do país. Os juízes deram mais de 37 mil despachos, concederam perto de 13 mil medidas protetivas e presidiram 78 tribunais do júri para julgar casos de feminicídio. Isso significa uma redução de 5,4%
do volume total de processos de violência doméstica e familiar contra a mulher em tramitação no Brasil. A Justiça demonstra com essa semana, que é uma grande semana de esforço concentrado, onde várias audiências de julgamento são realizadas, tribunais de júri de feminicídio, mostra e demonstra para a sociedade que a Justiça não tolera a violência contra a mulher. O trabalho conjunto da Justiça e da Polícia faz uma diferença enorme na avaliação das vítimas. Para a mulher que mostramos no começo da reportagem, significou a retomada de uma vida normal, de coisas básicas. A tranquilidade que eu procurava, que eu precisava para viver, eu tenho hoje. E isso do ano passado para cá, tá tudo bem, eu voltei a trabalhar, consigo fazer as minhas coisas, trabalhar, estudar, cuidar da minha filha, passear, ter lazer, estou mais tranquila. Agora, a conselheira Daldice Santana fala da importância desta mobilização e comenta os resultados mais recentes. Conselheira Daldice Santana, muito obrigado pela entrevista. Qual é o balanço que a senhora e o CNJ fazem da 13ª semana Justiça pela Paz em Casa? Foi extremamente positiva. Mais casos mais processos julgados, né? Então aí é só a parte punitiva, mas também tem os eventos de interlocução ou com os delegados ou com as promotorias, para que o sistema de proteção, que não é só o judiciário, né, que tenha esse dever de proteger a mulher nessa situação. Lembrando que, na realidade, a mulher, quando procura a proteção, ela procura pela porta da delegacia, que a lei diz que o delegado tem 24 horas para comunicar ao juiz, né? Então, é importante que todos trabalhem em rede. Outro objetivo é aumentar o número de medidas protetivas. Para as mulheres, claro. Exato. A maioria dos feminicídios que ocorreram e que são, digamos, são analisados, a maioria, as mulheres não tinham medida protetiva. O que eu quero dizer é o seguinte: a medida protetiva, ela é eficaz, desde que pedida, né? Se for fazer uma análise retrospectiva do feminicídio, na sua grande maioria, vai verificar que a mulher não tinha rompido o silêncio contra aquela violência, seja para familiares, seja para as autoridades. Então, o primeiro aspecto, ela tem que reconhecer reconhecer que, havendo um ambiente hostil no lar para ela buscar a proteção, seja dos familiares, de familiares, seja das autoridades públicas. O serviço público, de uma forma geral, está preparado para lidar com a questão da violência contra a mulher? Precisa de aperfeiçoamento. Nós temos casos que foram registrados, que a mulher chega no sistema de saúde com alguma lesão, ou caiu da escada, ou queimou-se no fogo, ou a água quente caiu. Então, assim, são lesões que poderiam ser melhor investigadas ou notificadas às autoridades públicas. Podem ser sinais de violência doméstica. Podem ser sinais de violência doméstica, sim. E o que às vezes os médicos têm uma certa dubiedade ou às vezes dificuldades mesmo técnicas de fazer essa comunicação, ou mesmo uma investigação, ainda que ali naquele ambiente, para um melhor esclarecimento daquela lesão. Alega a questão do sigilo médico, né? Então, tem sigilo médico e tem a vida daquela mulher. Então, é questão de só pesar entre a vida e o sigilo. O que é mais importante? Então, precisa também que haja uma conscientização melhor de que aquele ditado, que briga de marido e mulher não se mede a colher, não mais prevalece. O Estado mede a colher, sim, porque é uma questão de direitos humanos. E a polícia, por exemplo, está preparada? Tem carências estruturais. Tem delegacia que não tem gasolina, que é a última delegacia a receber uma viatura nova.
há casos em que só tem um servidor para atender esta mulher. E o judiciário? Tem carências, mas também está a cada dia se aprimorando, é visível. O judiciário e o próprio CNJ, os tribunais, eles estão se esforçando, não só de dar uma estrutura melhor para as varas, os juizados, como também promovendo encontros de aperfeiçoamento. A gente vê pelas jornadas, a gente vê pelos Fonavides, que a jornada é um evento do CNJ para congregar todos que lidam com a temática, inclusive os outros atores do sistema de justiça, né? Vem delegado, vem promotores, vem juízes. O Fonavide é um fórum de juízes e lá eles debatem, trocam experiência. Num estado tem uma experiência boa, ele harmoniza, faz aquela a ideia de harmonização, né? Pegar aquela experiência bem sucedida e replicar no seu estado, fazendo as adaptações. Então, a realidade de hoje é bem melhor do que, é claro, né? Você está falando em evolução. Então, o judiciário está se estruturando, está buscando melhor qualificação da equipe multidisciplinar, porque só a coibição, só a punição não basta para resolver o problema da violência doméstica. O Link CNJ está de volta com a entrevista da conselheira Daldice Santana. O número de registros de feminicídios aumentou. É porque os feminicídios aumentaram ou porque a notificação cresceu? Eu posso dizer pelo menos duas causas. A questão da visibilidade da violência em si, né? Tornou mais presente na sociedade o que é violência doméstica e passou a ter mais atenção até mesmo da imprensa, né? E o outro aspecto é que houve uma qualificadora, né? Aquele assassinato que tem como característica o ódio pelo fato da mulher ser o que é, né? Então, esse tipo de violência passou a ser qualificada e passou a ter uma classificação distinta dos outros assassinatos de mulheres. Então, não é todo assassinato de mulher que é feminicídio, ele tem que ter características. Quais os próximos passos do CNJ e do Judiciário como um todo nesse trabalho de combate à violência contra a mulher? O CNJ agora está trabalhando com um formulário que, com base a criação desse formulário e que tem várias questões, com base em algumas questões que a mulher afirme ou relate, há uma possibilidade por características, até mesmo pelas análises retrospectivas de alguns homicídios, que ela está sob risco de feminicídio. Esse formulário é um formulário que vai ser implementado em todo o Brasil, e também para todo o sistema de justiça, vai vir desde a delegacia, e a ideia, a implantação desse formulário é eletrônico. O delegado já remete eletronicamente para o juiz. Então, a gente está caminhando para isso. Então, o projeto já tem e já está sendo implementado. Provavelmente em maio a gente conclui, pelo menos a parte técnica, a parte de subsídio desse formulário seja concluído, e na sequência a gente vai trabalhar para que seja incluído no PJE ou ele transforme eletrônico para quem não tem um PJE. Conselheira Daldice Santana, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. O uso das redes sociais para a comunicação processual é crescente no país. Mas como a sociedade vê o uso destas ferramentas pelos juízes? Estas e outras questões foram discutidas em um evento nesta semana em Brasília. Acompanhe. O seminário reuniu magistrados, professores e especialistas em comunicação e em redes sociais
todos são unânimes. Não há como ficar de fora desse universo. E isso inclui a justiça institucionalmente e os juízes individualmente, que precisam aprender a usar essas ferramentas. Só pensar que o Facebook tem na atualidade 2 bilhões de seguidores no mundo e mais de 120 milhões de seguidores no Brasil, nós temos a dimensão do que isso representa numa simples postagem que fazemos quando utilizamos as redes sociais. O uso individual das redes pelo juiz é o que mais preocupa. O seminário levou em conta a condição de cidadãos dos magistrados, ou seja, o direito de eles se manifestarem, mas com limites. Expor demais, não ter a atitude cuidadosa nas redes sociais pode prejudicar não só a imagem da pessoa juiz, da pessoa juíza, mas também pode trazer prejuízos simbólicos, por vezes graves, desgaste de legitimidade da atuação do Poder Judiciário. Mas qual a medida para se estabelecer o limite? A Corregedoria Nacional de Justiça lembra que as regras já estão fixadas pelo provimento de número 71 do CNJ, publicado em junho do ano passado. O provimento diz que a vedação de atividade político-partidária aos membros da magistratura não se restringe à prática de atos de filiação partidária, abrangendo a participação em situações que evidenciem apoio público a candidato ou a partido político, mas que são vedados ataques pessoais a candidato, liderança política ou partido político, com a finalidade de descredenciá-los perante a opinião pública em razão de ideias ou ideologias de que discorde o magistrado. Temos que ter um cuidado, a percepção e a sabedoria. O juiz não pode dar uma opinião pessoal com relação à escolha sobre determinado partido, sobre determinado presidente, sobre determinado julgamento de processo. Ele tem que manter no sentido da imparcialidade, porque a sua opinião pode ser vista e influenciar a opinião de muitas pessoas. A seguir, conheça a prática vencedora do Conciliar é Legal, que com técnicas especiais de atendimento resolve litígios de forma mais eficiente. O Link CNJ está de volta. Agora imagine a cena. Uma pessoa é intimada a comparecer a uma audiência, mas a outra parte não vai. O primeiro pensamento é de que o problema não será resolvido, certo? Errado. Na Justiça do Espírito Santo, a realidade é outra. Conheça a prática que, com técnicas especiais de acolhimento, resolve conflitos de forma pacífica e consensual. Inovação no acolhimento de participantes das sessões de mediação no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A novidade garantiu ao órgão o prêmio Conciliar é Legal na categoria Instrutores de Mediação e Conciliação. A prática técnica de acolhimento é baseada em uma recepção diferenciada a uma das partes, quando a outra não comparece à sessão de mediação. Esta aproximação com o mediador permite mostrar de forma efetiva como solucionar o conflito, vivenciado de forma pacífica e consensual. É o que explica uma das idealizadoras do projeto. Essa parte sozinha, ela precisava ser acolhida de uma forma em que se desse a ela a oportunidade de perceber o trabalho diferenciado que a mediação poderia proporcionar. O espaço de diálogo que a mediação poderia vir a proporcionar a ela numa outra oportunidade, fazendo com que aquela espiral do conflito que poderia ser aumentada pela ausência da outra parte, naquele momento fosse trabalhada pelos mediadores que estavam em formação, e a gente começou a fazer disso efetivamente uma técnica, né? A gente ensina como fazer isso. Então eles fazem uma sessão de abertura balizada, porque só temos presente uma parte, e essa parte tem a oportunidade de conversar com esse mediador. No atendimento, o mediador explica também como funciona a mediação. Informa a parte que, se não houver acordo nesta etapa,
ela pode solicitar ao juiz outra sessão de mediação em qualquer fase do processo, evitando a judicialização da causa. A possibilidade dessa parte verificar que ela tem o poder de decisão na vida dela e que naquele momento não foi possível, mas que em outros momentos ela poderia participar da mediação e conseguir um ambiente de diálogo que fosse propício para resolver suas questões. A mediação é algo novo, então a parte chega sem saber para que ela foi ali. Se a gente só manda ela para casa, a gente perde a oportunidade de conversar com ela, de explicar o que é o processo de mediação, para que em outra oportunidade ela já venha preparada, ela já venha com outra visão do Poder Judiciário como um ambiente de acolhimento, um ambiente de diálogo. O sucesso com o projeto foi tanto que a prática, além do reconhecimento com o prêmio do CNJ, passou a integrar o conteúdo do curso de formação de mediadores do Tribunal de Justiça local. A servidora compareceu à cerimônia de premiação no CNJ em Brasília e falou da importância de receber um prêmio como este. Para nós foi uma alegria muito grande receber esse prêmio, porque isso é fruto de um esforço de um grupo de instrutores, de 3 instrutores, que vem trabalhando com muito afinco para poder construir, passar para esses mediadores que a gente forma a visão humana, a necessária empatia, o entendimento da situação do outro. Acompanhe agora as notícias do CNJ. O CNJ realizou o primeiro Seminário Nacional sobre a Saúde de Magistrados e Servidores. O evento aconteceu no Tribunal Superior do Trabalho. O objetivo é trocar experiências para melhorar a quantidade e qualidade dos dados que compõem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário. O ministro do TST, Aloísio Correia da Veiga, destacou a preocupação que o tribunal tem em relação ao tema. Segundo o ministro, é preciso identificar e criar mecanismos para desenvolver uma atividade saudável. Um tema instigante, importante, complexo e, na realidade, de uma atualidade muito grande, né? Porque é preciso que nós tenhamos uma preocupação com a saúde daqueles que movimentam o Poder Judiciário, né? Então é uma preocupação e é preciso que a gente encontre mecanismos para poder superar toda essa carência. Entre as principais causas de adoecimento estão as doenças relacionadas ao sistema muscular, respiratório e os transtornos mentais e comportamentais. O evento contou com a participação do desembargador Valtércio de Oliveira, conselheiro do CNJ, que falou sobre a necessidade de debater o assunto. Esse evento, exatamente, nós pensamos, junto com o comitê, em trazer para os senhores debates, sobretudo nessa esfera em que da psicanálise, na esfera emocional, em virtude de nós termos, sem sombra de dúvida, um número imenso de magistrados e servidores que, às vezes, pelo excesso de trabalho, às vezes pela falta de qualidade de vida, têm tido problemas seríssimos em depressão e chegando alguns, infelizmente, até mesmo ao suicídio. O financiamento dos serviços de saúde, assim como o adoecimento e a qualidade de vida dos juízes e servidores, também foram temas debatidos durante as palestras. Veja agora o nosso quadro Giro. São as notícias que chegam de tribunais de todo o país. Uma equipe técnica do CNJ visitou as unidades penitenciárias de Cuiabá. O objetivo foi conhecer as boas práticas adotadas pelo Judiciário matogrossense. A ideia é que esses exemplos positivos sejam replicados em todo o país. A primeira parte da visita foi uma reunião com juízes criminais do Fórum da cidade para discutir formas de aprimoramento das audiências de custódia. Magistrados do Poder Judiciário local apresentaram as boas práticas à equipe do CNJ. Nós temos uma audiência de custódia que ela é constante e intensa, vez que ela é ininterrupta, tem todos os dias, sábados, feriados, domingo. Há dias que nós temos 25 audiências de custódia num único dia. O trabalho desenvolvido em Mato Grosso chamou a atenção do Conselho Nacional de Justiça. A audiência de custódia aqui em Cuiabá tem um arranjo institucional interessante, no qual participam todos os juízes criminais, mas que há uma coordenação da audiência de custódia, um espaço
que dispõe do serviço do IML, que dispõe de uma equipe psicossocial. Todas essas variáveis tornam o contexto aqui de Cuiabá especificamente bastante interessante e que potencialmente uma prática a ser, né, reconhecida no país. Em paralelo à reunião, 3 penitenciárias estaduais receberam a visita de uma representante do programa Justiça Presente, idealizado pelo CNJ e pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A representante conheceu de perto os trabalhos feitos na marcenaria e na Escola de Música do Centro de Ressocialização de Cuiabá, o berçário dos bebês de mulheres que estão presas na penitenciária feminina Ana Maria do Couto Mai. E, por fim, as oficinas oferecidas aos reeducandos da Penitenciária Central do Estado. Conhecer as boas práticas eu acho que é sempre importante, foi muito bom conhecer o Centro de Ressocialização e ver e tentar pensar como podemos ainda expandir isso para as demais unidades, não só aqui da capital, mas também do interior. O Sistema Eletrônico de Execução Unificado chegou à Paraíba. Cerca de 50 defensores públicos foram capacitados para usar a ferramenta que informatiza o controle da execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário brasileiro. A previsão é que até 11 de abril o novo sistema esteja concluído. Para o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, a novidade representa um ganho para todos. O defensor público ele vai ter maior condição de organizar o seu trabalho, de peticionar à distância, vai facilitar os pedidos dele, inclusive para se unificar penas, para detração de pena. Não haverá mais de um processo de acusação para um nunca penado. Todos os processos serão unificados onde o apenado está recolhido. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, a gente volta com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. O programa tem reprises na sexta-feira, às 5h30 da manhã, no domingo, ao 12h30 e na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.